Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo, sempre agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que sempre tem nos dado esta oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual. Para dar início aos nossos trabalhos, antes da prece, nós vamos fazer uma pequena leitura do livro Cartas do Evangelho. O título é A Pátria do Futuro, de Cassimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier. Tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Quando o homem se afastar do negro dragão da guerra, cujo hálito empestado infesta os ares da terra. Nesse dia da vitória, lindos pensamentos cristãos, os homens hão de se amar com o sentimento de irmãos. Haverá então no globo uma só pátria, a da luz, uma bandeira, a da paz, e um só pastor, que é Jesus. Nesse instante, nós vamos chamar a nossa querida irmã Cida para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Mais uma reunião, mesmo que de forma virtual. Estamos aqui para tentar entender o que o Mestre disse, para que seja relembrado e que possamos praticar. Que o nosso palestrante consiga, de alguma forma, nos relembrar de tudo o que já foi dito. Então, vamos acerenar os nossos corações, entrar em sintonia com a espiritualidade maior, pedir auxílio no entendimento, que tanto encarnado quanto desencarnado possam entender a leitura de hoje, possam praticar a leitura e que possamos, no final da semana, relembrar o que foi dito e o que nós já mudamos. Senhor Jesus, Mestre amado, nos auxilia nessa mudança e que o seu Evangelho seja sempre vivo, seja praticado por todos, crédulos, incrédulos, cristãos, pagãos, e que possa, de alguma forma, falar aos corações das pessoas, que cada dia se tornam melhores, Senhor, e que, no final da nossa jornada, estaremos mais leves do que aqui entramos. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado por tudo, e com a permissão da espiritualidade maior, com a permissão de Eurípides de Barçanufo, nosso Cristo, que seja iniciada a leitura de hoje, e que assim seja. O nosso muito obrigado à nossa querida irmã Cida pela ajuda nos trabalhos da noite de hoje. Meus irmãos, a palestra da noite de hoje está a cargo do nosso irmão Emerson, que vem nos trazer mais uma mensagem e que esta mensagem possa calar fundo dos nossos corações, nos incentivando à prática do amor, da caridade, do perdão, enfim, do nosso engrandecimento espiritual. Então, nesse instante, nós passamos a palavra para o nosso irmão Emerson. Jesus nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos conduza em todos os instantes para que aqui, inspirados por Ele, todos nós, saibamos retransmitir a sua vontade, o seu amor, a sua verdade, os mesmos de Deus. O homem olha para si mesmo e diz, eu sou, e passa a tomar posse por aquilo que ele compreende como sendo seu, aquilo que lhe pertence, meu corpo físico, minha família, minhas relações, meus bens materiais, minha vida. E não sabe que quando ele estabelece essa hegemonia, precisa ter real autoridade com relação a ela, senão não é autoridade ou posse reais. Se eu digo, por exemplo, que eu sou dono do meu corpo físico, observemos, nós temos hegemonia com relação a ele? O que nós podemos fazer vai além da boa administração que a encarnação nos pede? Se eu sou dono do meu corpo físico, devo concluir imediatamente que eu tenho sobre ele toda a autoridade, todo o poder.
posso dele dispor e posso realizar com ele, junto com ele, e me utilizando dele, quaisquer tarefas e permanece comigo a responsabilidade e eu conduzo até onde eu bem entender. É assim que acontece? Se fosse assim, um pequeno mosquito infectado com um determinado vírus não causaria o colapso orgânico e contra tudo e contra todos, principalmente contra a vontade do encarnante em questão, provocaria a sua desencarnação dali 2, 3 dias. Como é que eu posso dizer que eu sou dono de um corpo físico que pode simplesmente deixar de funcionar contra a minha própria vontade, geralmente no instante em que eu menos espero, que é quando vem a desencarnação compulsória e aquela surpresa desagradável para a maioria? Será que eu sou dono das coisas materiais às quais o Divino Mestre Jesus Cristo se referiu? Não ajunteis tesouros na terra. São coisas efêmeras, não são valores, são valorações. Não são posses reais, são empréstimos transitórios. Não são experiências com substância. São pequenas experiências efêmeras. O ladrão leva, a traça corrói, o próprio tempo desintegra, porque esta é a lei da matéria, tem que descongelar-se, tem que se tornar volátil ou menos densa novamente, de forma que ela se restabeleça como energia, o que já é um congelamento de uma energia mais diáfana e que lhe é superior. Não tem sentido eu dizer que sou dono das coisas exteriores, porque as coisas exteriores se me escapam completamente à hegemonia, não tenho sobre elas real autoridade e me são todas elas emprestadas. Mas alguém então vai dizer, sou dono da minha vida. É dono da própria vida? Se fosse dono da própria vida, igualmente teria que ter sobre ela todas estas coisas que foram citadas. Mas se a vida é minha, eu naturalmente que concluo, nesta hipótese, que eu tive o poder de produzi-la. Eu sou meu próprio criador, eu me criei, eu me basto por mim mesmo, se evoluo é porque eu estabeleci essa lei em mim mesmo e eu tenho a opção de cessação desta vida. Nós sabemos pelo Espiritismo que não há autoridade real a respeito da própria vida, porque ninguém, observem como filosoficamente isso é curioso, ninguém tem a opção de não viver. Alguns, pouco instruídos, poderiam dizer, mas e o suicídio? O suicídio é um fenômeno muito triste, que rigorosamente nada tem que ver com a vida. Ele tem a ver com a destruição do invólucro físico, que lhe dá expressão na materialidade. Porventura, quem retorna para o plano espiritual, pelas vias do suicídio, o que é muito triste e sempre produz decepção e sofrimento, descobre que está mais vivo do que nunca. E tem seus problemas multiplicados, porque não se pode fugir de si mesmo e não se pode deixar de viver. Por que não? Porque a vida é de Deus, porque a vida é Deus e não há outra vida que não seja Deus. Quando o homem diz minha própria vida, não sabe o que pronuncia, porque está se referindo a uma vida que não é dele, mas do Deus nele, haja vista o que ele é. Se não há vida diferente da vida de Deus, e se tudo é Deus, a vida que o homem vive é a vida do Deus que ele é. Não há vida diferente da vida de Deus. O que o homem vive é Deus que vive nele. Aqui nós chamamos de evolução no Espiritismo, apenas nos favorece progressivamente a compreensão desta realidade vital. A de que cada vez mais nos reaproximamos do Pai, depois que, pela vontade do próprio Pai, iniciamos o processo evolutivo como mônada não atualizada ou não enriquecida na primeira experiência com a matéria mais densa ou solidificada. No entanto, não houve prejuízo. Ele tinha que se vincular à matéria densa para começar a descobrir-se, e no descobrir-se, finalmente, encontrar-se, daí revelar-se, e mais adiante, no reino da unidade que nos aguarda, revelar-se na plenitude da glória que lhe pertence. Não há vida diferente da vida de Deus. Quando o homem vive bem, ele vive com consciência do Deus que ele é. E em linguagem filosófica podemos dizer, partindo desses pressupostos, não há Deus e homem, não há homem e Deus, só há Deus. Portanto, ou é Deus homem ou é homem Deus. A unicidade de Deus é a única lei do ser. Tudo é uno.
ainda que aparentemente separado ou aparentemente dividido, para Deus é uma coisa só. É o homem que, como ainda não compreendeu a unicidade do Pai, que separa. Então ele se separa de Deus, se separa do próximo, da natureza que ele agride, o que é comum num planeta como este de provas e expiações, e se coloca à margem da evolução, como se ele tivesse essa opção. Quando Deus estabeleceu-se em nós, e pela tradição hebraica, ele soprou o seu hálito num boneco de barro, ele o fez 100%. A idoneidade da criatura para se relacionar com o seu Criador é total, é incondicional. Ela dispensa intermediários. Se ele se utiliza através da oração, que é o nosso tema específico dentro do capítulo que foi citado, como um recurso através dos intermediários, que são os amigos, os benfeitores espirituais, os apóstolos, os santos, os espíritos elevados, os mestres ascensionados, não importa. São intermediários lícitos, numa fase de aprendizado das coisas de Deus e de expansão da consciência, para que nós descubramos-nos tal qual cada um de nós é. Deus enfaixado, Deus não revelado, Deus ainda não atualizado. A vida que o homem vive, ele só vive porque Deus quis primeiro que ele vivesse. E para que o homem viva a sua vida, Deus tem que viver a vida dele primeiro. Deus é vida, é fonte da vida. Portanto, se nós olharmos sob esse prisma ou vertente, e quando nós entendemos que no universo dele, tudo é pensado por ele, sustentado por ele, onde ele é viva presença ou imanência, nos rendemos à generosidade amorosa do Pai e nos entregamos incondicionalmente à realização da sua vontade. Porque ou o homem entra em relação com seu Deus, ele faz a vontade para que ele viva bem na vida que ele é, ou ele escolhe uma pseudo-vida e vive uma experiência de ilusão até que ele tenha consciência da verdade, até que ele seja iluminado pela palavra divina ou sagrada, pelo roteiro elevadíssimo, pelo tesouro inapreciável, que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é a mais elevada experiência que um homem já teve de Deus. Para um espírito como Jesus, orar não tem nada a ver com a atitude intermitente do ego, que gosta de pedir recompensas. Para a maioria das pessoas, orar é rezar ou recitar, que significa repetir, refazer. Quando ele vai conversar com Deus, geralmente é quando ele está em apuros, e ele vê que Deus está sempre presente por ser Pai, e na linguagem de Jesus, ele é um Pai amoroso e generoso mesmo, de forma que se ele pedir, vai receber. Então ele precisa de soluções para suas dores de barriga, seus problemas financeiros, suas dificuldades de relacionamento e as dificuldades que ele encontra num perfil tridimensional de encarnação densa, como é essa experiência que todos os senhores conhecem. E não há rigor, nada de questionável ou moralmente reprovável nessa atitude geral. É mais uma ilustração do pouco que se compreende num planeta como este de provas e expiações. Porque para Jesus não é uma questão de se pedir coisas. Para Jesus, orar é uma questão de atitude espiritual consciente e não de se repetir coisas do ponto de vista intelectivo, intermitente. Porque você conversa com Deus agora, enquanto sente que precisa ou sofre. Amanhã você está bem e aparentemente apacentado, vivendo ali a experiência de que teve suas dores aliviadas e não se lembra de Deus. É por isso que é intermitente. Tem a ver com o ego humano e a satisfação dos seus caprichos. Se ele está sofrendo, sente-se desquantificado. E naturalmente que ele pede a Deus pela prece ou pela oração, pela recitação, como ele entende, que seja recompensado, replenificado. E ele vive nessa experiência de intermitência, imaginando que seja isso que Jesus entendia como oração. Mas de jeito nenhum era isso. Para Jesus era um postulado vital, uma respiração da alma, era uma experiência do seu superconsciente crístico. É como se o Divino Mestre nos dissesse: orai e orai sempre, e nunca deixais de orar, para que paralelamente nós assim compreendêssemos: respirai, respirai sempre, e nunca deixais de respirar, porque sem a respiração não podeis viver. Para Jesus
é uma questão permanente de oração ou ligação consciente com Deus, como quem sabe é do Pai que ele recebe. O Pai é a fonte idônea para a sua plenificação espiritual. E nesse estado de consciência espiritual, ele pode realizar todos os trabalhos manuais na matéria tridimensional. Ou seja, o estado de oração a que Jesus se referia e que ele exemplificava o tempo todo, porque são inúmeros os exemplos em que Jesus se recolhia em oração com Deus, geralmente de madrugada, mas não sempre. E nessa atitude de relação com Deus, depois se colocasse como sal da terra para temperar toda e qualquer experiência material. Não há nada que nós devamos realizar na matéria que obste a uma atitude de oração conforme Jesus a entendia. Lógico que se for compreendido como uma recitação intermitente, mesmo que sejam uma verdadeira metralhadora de orações decoradas, lógico que essa repetição tira o nosso foco das ações necessárias no dia a dia, no ganho do pão, na realização daquilo que os limites da encarnação estabelecem, ou as necessidades que ela própria impõe. Jesus falava de qualidade, o homem entendia quantidade. A palavra oração, para nós, tem radical latino, os, genitivo oris, e significa boca. Quando o homem vai conversar com Deus, ele cria um espaço e abre a boca espiritual, porque olha para a fonte que é o Pai e espera receber alimento de Deus. Ele não busca intermediários, ele não entende como sendo realização de coisas materiais, mas como autorrealização. Ele quer atualizar-se, ele quer aproximar-se da fonte. Ele começou a entender, mesmo que esteja no início desse processo, mas já começou a entender que a aproximação dele com Deus, que tem a ver com o seu estado de consciência, é o que existe de mais interessante e importante na vida. Todas as outras coisas são secundárias em face dessa consciência. Por isso que não é criticável a atitude de rezação intermitente, porque é uma primeira fase no jogo dual da experiência tridimensional, para que depois de vivida e completamente esgotada essa experiência, ele aspire a algo superior. Por que a dicotomia da matéria? Porque dela advém um subproduto, o conhecimento e a experiência. Depois de adquirido conhecimento e experiência duais na encarnação, ele quer algo superior. É um axioma universal, ele tem que viver a própria vida. E para ele viver a própria vida em harmonia com o universo, com o próximo, consigo mesmo e com o seu Deus, é com o seu Deus que ele tem que aprender a relacionar-se. E o exemplo sublime é o exemplo de Jesus. Aos 12 anos de idade, nós já temos evidência incontestável da atitude de oração do Divino Mestre. Lembram-se? Ele desapareceu por 3 dias. A mãe ficou preocupadésima. Cadê meu filho? E não era qualquer filho, era um filho super amado, porque era espírito puro de Deus, inimaginavelmente evoluído. Talvez ela não soubesse daquilo naquele momento, mas com toda a certeza, a inspiração poderosíssima de um espírito puro, que o mestre havia escolhido para ser sua mãe, já dizia: meu filho é especial, tem qualquer coisa de muito especial com ele, eu preciso cuidar dele. E o menino sumiu. Depois de 3 dias, a mãe o encontra no templo e pergunta: meu filho, como é que você faz um negócio desse? Seu pai e eu estamos super preocupados. E aquele menino de 12 anos diz para a mãe: não sabia, senhora, que eu deveria estar envolvido com as coisas que são de meu pai? Sabe que coisas eram essas? Ele ficou recolhido, orando no templo, 12 anos de idade. Quando ele teve que deixar este mundo no Gólgota, ele terminou isso com uma oração: Pai, nos teus braços eu entrego o meu espírito. Em inúmeras circunstâncias ele falou da importância da oração. Do suplício no Getsemane, recomendou aos apóstolos que permanecessem em oração. Na transfiguração do Monte Tabor, deu testemunho de que a superpotência do Espírito pelos caminhos da fé tem toda a autoridade com relação a toda e qualquer pseudopotência da matéria. Ele tornou translúcidos, através do Cristo nele, os canais opacos do Jesus Nazareno humano, e transfigurou-se. Ou seja, controlada e harmoniosamente, com todo o conhecimento, desintegrou seu corpo físico e depois o reintegrou para o fiel cumprimento de tudo que estava escrito. Eram 3 anos de um apostolado sublime, era a manifestação da vontade de Deus na terra, era o testemunho vivo
da pura pureza da lei, da perfeição espiritual. São inúmeras as circunstâncias em que Jesus deixou claro: deveis orar, orai sempre, e nunca deixais de orar. Não é porque nós vamos pedir a Deus coisas materiais, que porventura não são o que de melhor Deus tem reservado para nós, mas porque nós cuidamos primeiro da nossa natureza crística, e de tal maneira adquirimos consciência superior das coisas de Deus e da lei que nos rege, que tudo o mais nos será acrescentado. Qual é a grande problemática desta humanidade? Imatura, psicologicamente frágil, consequentemente materialista, imediatista. É que ela coloca o carro na frente dos bois, em linguagem de bom goianês, porque entende muito bem a procissão para a Trindade na época certa, das romarias. Um carro de boi é um instrumento de transporte, tração animal. Como é que ele funciona? O carro vai na frente, puxa a carga, puxa o meio de transporte, de forma que ele se transforme e aquilo tudo ali passe a ser, ainda que uma dinâmica simples, uma dinâmica de utilidade de transporte. Então as pessoas sobem na carroça e o boi puxa, e aquele barulhinho agradável que todos conhecem. E aí ele faz o quê? Ele funciona como tem que funcionar. Carro atrás, boi na frente, para que eles cheguem até a cidade de Trindade. Mas o que aconteceria se literalmente fosse colocado o carro na frente dos bois? Imediatamente se transformaria num peso inútil, não seria mais instrumento de transporte, só serviria para poder travar a estrada, impedir o caminhar de outros, e se tornaria um peso, uma dificuldade, um problema sério para se resolver. A humanidade coloca o carro na frente dos bois. Ela busca primeiro o que a matéria pode lhe dar. Busca uma supersatisfação das coisas materiais, que são gozo, prazer, o que a tecnologia pode dar em termos de conforto. Busca uma superrealização profissional. E aqui temos que concordar em termos gerais, não querendo dizer que não há gloriosas exceções, há gloriosas exceções, que nós hoje vivemos numa sociedade doente, que prepara pessoas doentes para um sistema doente. Se ele vive apenas para ser um super eficiente explorador da sociedade, através daquilo que se entende como profissão, na realidade entrou num sistema que não enobrece, porque não está buscando primeiro o que daria tempero a todas essas outras experiências, e quando ele descobrir que faltou o principal, já foi a encarnação, já foi a saúde, e ele vai tentar pegar todo o dinheiro ou riqueza que ele acumulou para comprar a saúde de volta, como se ela estivesse disponível em alguma vitrine ou alguma sacola de supermercado. Por que o mestre diz buscar primeiro o reino de Deus? Porque nós somos idôneos para entrar em relação com esse reino. Ele próprio era um cidadão autêntico e verdadeiro do reino que ele pregava. O reino de Jesus é um reino de plenitude, qualidade pura. E nós descobrimos-nos como cidadãos idôneos ou cidadãos em potencial para habitar nesse reino, na medida em que nós o buscamos. E quando nós o buscamos, curioso, a terra inteira vem como consequência ou como herança. E é justamente quando nós nos descobrimos riquíssimos que nós nos desapegamos das pseudo-riquezas materiais. Se eu, entretanto, me apego a isto, não estou aqui repetindo o drama e o terrível conflito existencial do jovem rico. O jovem rico rezava muito. E do ponto de vista religioso da sua época, era um campeão mundial de decoreba, porque ele sabia o que estava escrito, ele decorava, mas não resolvia aquele vazio interior que a rigor tinha chegado a ser insuportável. Ele não suportava mais ouvir a mesma coisa, os mesmos conselhos, fazer as mesmas coisas. Ele estava acostumado a dobrar o patrimônio, porque ele pensava, um dia a felicidade vem. Adquiriu tudo o que o dinheiro pode dar, e estava mais infeliz do que nunca. Se ajoelhou diante do divino mestre, ou rabi, em aramaico, meu mestre, e foi logo dizendo, mestre, que bem farei para merecer a vida eterna? Temos que apressar a questão, não dá tempo, temos que resumir a história, vamos olhar questões-chave. O mestre faz o jovem se erguer, que ele tinha vindo com todos os seus escravos, muito bem vestido, porque era muito rico, e primeiro pergunta para ele, por que me chamais bom? Ele começou dizendo para Jesus, bom mestre, bom é um só, o Pai Deus que está nos céus. Se todavia quereis entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus olhou para o jovem e disse, realmente você não sabe o que é viver. Se queres entrar na vida, não entrou,
não sabe o que é viver. A realização do jovem não lhe deu felicidade. E Jesus fez o jovem entender que ele precisava desapegar-se, porque ele era extremamente apegado a tudo aquilo que ele acumulou. E esse apego fazia com que ele tivesse muitas coisas, e Jesus agora o convocava para ser alguém. E ter um tesouro nos céus, é a isso que o mestre quer dizer. Se quiser ser perfeito, buscai primeiro o reino de Deus, absoluta qualidade, e a sua justiça, efeito, o primeiro efeito, e tudo mais, matéria, vos será acrescentado. Se eu buscar primeiro a matéria, e tudo mais que me puder ser acrescentado, mesmo que seja eticamente louvável, como eticamente louvável era o jovem rico. Hora nenhuma Jesus diz para o jovem rico, você cai fora daqui, você é Zaqueu, você toma dos outros, agora você tem que restituir 4 por 1, que era o que o costume da época pedia. Hora nenhuma Jesus lançou censura sobre o jovem. Jesus disse para o jovem, tá bom, você está acostumado a acumular coisas, você é eticamente eficiente, você é um profissional louvável, resolveu? E ele disse para ele, se quiser entrar na vida, tem que ser livre, você é cativo dos seus apegos, porque apego é cativeiro, mas o meu reino, o reino de Jesus é um reino para espíritos livres, e se você não se fizer livre primeiro, no meu reino você não entra. Por isso que disse para ele, se quiser ser perfeito, falta ser alguém. Conversar com Deus é abrir a boca da alma, porque ele sabe que é de Deus que ele vai receber, e é o que vem primeiro. O que acontece com o girassol, quando ele percebe que vai raiar a luz do dia, ele se volta para o sol, porque ele sabe que a vocação dele é solar, e ele é lucificável pela luz solar, e ele busca a fonte por causa do seu potencial de se fazer lucificável. Ele tem que ser lucificado ou planificado, porque a fonte de energia que o alimenta é o sol. O homem tem que se voltar para Deus, porque quando ele abre a boca da alma, e é isso que significa orar, ele se coloca em receptividade para ser invadido pelo alimento divino. O homem tem que se fazer ego vácuo, de forma a criar em si as condições para se tornar teopleno. A teoplenitude é o produto da oração. Ao passo que o exercício intermitente e sucessivo de repetições, ou recitações, ou rezações, é um caminho lícito para Deus, na fase dual, que terá que ser mais cedo ou mais tarde superada, de preferência mais cedo, para o despertar da plenitude da glória que nos aguarda. Meditemos no que orar, meditemos verdadeiramente no que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos nos descobrir o quanto antes verdadeiramente felizes. Muita paz a todos os senhores, Deus os abençoe. Os nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Emerson por tão esclarecedores ensinamentos. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, nesse instante nós estamos passando para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Aqueles irmãos que quiserem, já vão colocando uma garrafinha de água, um copo de água em cima da mesa, para a fluidificação das mesmas. E para esse trabalho, nós vamos convidar a nossa querida irmã Helena para fazer esse importante trabalho do passe. É com você, Helena. Boa noite. Agora que neste momento nós vamos preparar para o passe, pedimos a toda a concentração em Jesus, em todos os nossos mestres, que a luz do Senhor venha neste momento nos iluminar. Deus nosso Pai, que sois de poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Não perdemos a nossa fé, estejamos sempre com fé, porque Jesus está sempre nos ajudando. Pedimos, Senhor, a cura para todos que neste momento fez seus pedidos, que todo receba a graça neste momento, porque cada um tem seu merecimento. E pedimos, Senhor Jesus, também, que visita todos os lares, todos os hospitais, todos os asilos. Nosso mundo está precisando muito de oração e muita compreensão, muito entendimento com todos, porque a dor foi muito grande e ainda está presente em muitos locais. Que a bênção de Deus fique em todos os lares.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Senhor é o poder, o reino e a glória, hoje e sempre. Pedimos também, Senhor Jesus, a bênção para a frutificação da nossa água. Que esta água seja um bálsamo salutar para o nosso corpo e nossa mente. E que todos, ao tomá-la, sintam bem com a graça de Deus. E aqui deixamos o nosso agradecimento. Que Jesus, Mãe Santíssima, visita todos os lares, que ponha o teu manto sagrado, cubra todos, hoje e sempre, com muita luz, com muita paz. Que assim seja. Muito obrigado, Helena, por esse importantíssimo trabalho. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião da noite de hoje. Muito gratos a Jesus, a Deus, à espiritualidade amiga e a todos os irmãos que colaboraram com a nossa reunião. Para a finalização dos nossos trabalhos, nós vamos convidar a nossa querida irmã Abigail para fazer a prece final. Uma boa noite a todos, uma boa semana, na paz do nosso Mestre Jesus. Boa noite, meus amigos. Pai de misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, por essa palestra maravilhosa. Te agradecer pelos espíritos amigos que aqui vieram bater com a gente. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado. Te rogamos, Senhor, proteja o nosso planeta. Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos nossos devedores. E perdoa as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar quem nos haja ofendido. Não nos deixe, meu bom Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja.